Coringão agora? Vamos lá, Corinthians ganhou também de 2x1 do América de Natal, já tinha ganhado o primeiro 2x1 também. E como é que foi esse jogo, Kroos? Cara, o jogo, Dava, é o seguinte, esse time, cara... Pra falar de algumas coisas, mas a gente já tem um pronunciamento da VaidBet aqui. Tá, sobre as polêmicas do laranja. Isso. Tá, da laranja, sei lá. Vamos ver o que a nota da patrocinadora sobre o caso. Vamos lá. Alega a empresa no comunicado, né? Aí eles vão... aqui, ó. A VaidBet informa que tem acompanhado atentamente as publicações e manifestações envolvendo o comissionamento de contrato do patrocínio do Corinthians e desde o mês de abril tem solicitado esclarecimento sobre o caso. Durante as últimas semanas, a VaidBet pediu informações ao Corinthians em ocasiões variadas e realizou reunião presencial na sede do clube no dia 8 de maio, além de ter enviado um comunicado da diretoria na última segunda-feira, dia 20. Desde o primeiro momento, a VaidBet foi contatada... Aí fala desse negócio do agente intermediário que eu acabei de falar. A VaidBet observa com atenção desde... Essa história do laranja, não sei o quê. O Sérgio Moura, que é o superintendente de marketing do Corinthians, pediu licença, porque ele vai processar essa galera, né? Porque ele precisa das evidências e tal, quer saber, não sei o que e tal. Apesar de ter muita informação, evidência mesmo, a gente ainda não viu, né? A situação, ele vai processar criminalmente eles. E não é só, pelo que eu entendi, ele não vai entrar com um processo somente contra o Juca Kfouri, que foi o cara que noticiou isso, mas também que teve aquela treta dos colchões, lembra? Sim. Que noticiaram muita coisa que ele diz não ser verdade, então vai ter Tem isso também. E aí, né, aí a gente vai só falar algumas coisas, ver que teve um desdobramento que enquanto o Augusto estava falando com o Kroos lá, o diretor financeiro pediu demissão. Rosalá, pediu foi. pra sair. E aí depois alegou que sofreu ameaças e tal, é por isso que ele pediu pra sair, mas parece que o Augusto convenceu ele a ficar. Convenceu ele a princípio sim, né, Dava? Porque como esse eu não consigo nem te prontificar, porque ontem eu tava ao vivo lá com ele e tal, mas deve ter ocorrido isso daí, e o Augusto me pareceu no final ali que ele precisava ir com uma certa urgência embora. Então, quanto a isso, eu tô acompanhando também junto com vocês. Não posso confirmar que ele pediu para sair, mas ao que a galera vem noticiando aí é que de fato aconteceu e o Augusto conseguiu segurar. Agora, eu acho um bom nome, tá? Não me parece ser um cara que não trabalha bem, me parece ser um cara que em todas as oportunidades ofereceu um trabalho bem feito pro Corinthians. Para mim seria realmente perder alguém que tá fazendo um bom trabalho. Agora, tem que ver aí o que tem de verdade nisso. Pois é. E aí, né, além disso, né, enquanto o Augusto falou pro Kroos uma informação também, que foi desmentido pro próprio Corinthians, parece, aí você me diz direito, Kroos, que ele falou que o cara que pediu licença ia ser uma licença remunerada. Vamos lá. Só que aparentemente não é. Não é. Bom, ele pediu licenciamento do cargo, tá? E aí eu estava nessa reunião ontem, aconteceu ontem, tava eu, uma galera do GE, a gente participou lá. Então o que aconteceu? Ele convocou isso para poder fazer o anúncio. Então o cara é o superintendente de marketing. Me parece ser um bom profissional, tá? O Sérgio Moura. Passou por televisão, passou por SBT, enfim. Teve essas acusações e, por palavras dele, ele não quer fazer todo esse processo. O que é todo esse processo? Ele não quer processar Juca Kfouri, processar os jornalistas que estão acusando ele, estando no Corinthians, porque na visão dele vai atrapalhar o clube. Tem ali um pingo de verdade, né? Só que, por outro lado, você levanta algumas questões, né? Porque parece que você... Para algumas pessoas vai parecer que você está se escondendo já. Não é verdade? Agora que deu bagulho, agora que eu saí. Agora eu vou sair. E ele deixou claro, né, naquela reunião que ele fez, que ele queria deixar muito claro que ele tá saindo porque ele não quer envolver o Corinthians, não quer atrapalhar o Corinthians nesse processo e que ele vai entrar com todos esses trâmites para processar esses nomes e quando isso for resolvido, ou seja, o que ele vai fazer? Houve acusação. Ele vai esperar as provas. Quando essas provas chegar, vai ter análise e tal. Se ele tiver envolvimento com isso, vai ter que responder, como qualquer um dentro do Corinthians. Se o Juca Kfouri tiver as notícias exatas, se ele apresentar os documentos, se tudo isso de fato vir à tona e ele tiver razão, não só Sérgio Moura, Augusto, Corinthians, VaidBet, todo mundo vai estar envolvido nisso e vai ter que ter explicação de todo mundo, tá? Então, na cabeça dele, o superintendente... Não, ele ainda mas ele tá de licença, enfim. O Sérgio Moura, superintendente de marketing do Corinthians, ele tá de licenciamento porque, mais uma vez, segundo ele quer estar fora do Corinthians momentaneamente para poder agir com esses processos aí contra essa galera que tá fazendo as acusações. Boa, vamos ver então os vídeos, gente? Vamos. Bota aí o Mules, por favor. O que o Augusto Lero falou, hein? Galera, isso aí foi ontem no programa do Kroos. Procura aí Kroos, no que é o programa do Kroos, você pode seguir lá. Antes da gente ver, só um minutinho, Dava, só pra falar isso, eu agradeço a todos vocês que, legal, a galera toda curtiu pra caramba, foi realmente uma entrevista muito esclarecedora, tá? Mas como, eu não sou jornalista, né?
O Matheus ia ficar muito feliz. Tem uns caras que ele é fã que falou comigo lá, veio falar, pô, legal. Então agradeço a todos os jornalistas. Chico Garcia viu um vídeo dele também, comentando e tal. A maioria da galera aí. Ficou uma galera chateada, né? A gente sabe que tem jornalista que fica ofendido com essas coisas. Mas foi uma entrevista bem esclarecedora pro torcedor do Corinthians. Não foi pra imprensa, foi pro torcedor do Corinthians, tá? E todo mundo, os torcedores do Corinthians foram lá, comentaram, curtiram. Essa foi a ideia, tá? Então, só pra deixar claro que a gente tem um tempo, né, Dava? Eram 2 horas que eu tinha e eu tentei de toda maneira fazer o máximo de pergunta para que tivesse o máximo de respostas possível, porque, por exemplo, teve perguntas lá que eu poderia bater um pouco mais, mas isso aqui, só que aí eu tinha outras milhares para fazer, então não dá tempo. A gente teve que se concentrar e acho que ficou bem esclarecido muitas coisas. Esse aí foi uma coisa que ele revelou, né, na entrevista, que foi que ele falou que eles perderam um grande patrocínio por causa dessas polêmicas todas aí. Ele não fala qual que é, mas vamos ver o que ele disse. Nós perdemos um grande patrocínio de uma das maiores marcas do mundo, que a gente vem negociando há 1 mês e pouco. Devido a esses acontecimentos. Devido a esse acontecimento, eu recebi ontem um WhatsApp deles dizendo que vamos esperar a poeira baixar, não podemos estar envolvidos nisso. Outro absurdo também, por que as empresas estão fugindo? Tudo que a gente faz lá dentro, eles estão vazando. O que eles estão fazendo com tudo isso, Cross? Fazendo com que manche a imagem para a gente perder os patrocínios, para nos sufocar financeiramente, para que a gente não tenha condições de administrar o Corinthians. É isso que eles estão fazendo. Eles estão manchando a imagem do Corinthians para fora. Essa semana nós perdemos um grande... Isso aí, essa questão do patrocinador sair, isso é normal. A maioria dos patrocinadores vê uma polêmica à distância. Claro. Né? Óbvio, normal. E a empresa não está errada. Não, claro, tá correto. Claro e é um dos grandes problemas. Pode ir lá, Dan. Não, porque a empresa quer preservar a imagem dela. Então, assim, é óbvio que o Corinthians é uma marca gigante e tal, mas pra que você vai se meter nessa situação nesse momento? Óbvio. E realmente, isso aí a gente sempre fala, que tudo vaza dessa porra desse time de futebol. Então, tudo que você faz, assim, e eu acho que o Augusto, não sei se ele tem essa percepção, que nós torcedores temos, de saber que tudo vaza. Então, assim, ele tem que saber que tudo que ele vai falar vai vazar, pô. Tudo que acontece no Corinthians, que acontece no Flamengo, vai acabar vazando. Simplesmente eu não entendo, Dava. Posso esclarecer a polêmica da Corinthians TV tá aqui? Bom. Eu tive uma reunião, realmente, com o superintendente de marketing do Corinthians, Sérgio Moreira, que saiu agora. Fiz uma reunião de 3 horas lá. E a reunião era, assim, o rumo dessa reunião era pra gente conversar sobre o que seria legal sobre o Corinthians. O Sérgio tem várias ideias, né, sobre ele quer implementar várias coisas e tal. E nada disso era sobre Corinthians TV. A gente nem falou de Corinthians TV. Tem muito, eu fico feliz com isso, cara. Tem grande parte da torcida que gostaria que eu assumisse, que eu fizesse lá os vídeos. Mas eu já deixei claro isso diversas vezes. Eu não vou ter cargo nenhum, não quero entrar. Pô, você sabe como seria incrível, é o nosso clube do coração. Seria incrível trabalhar no Corinthians, assim, pra você trabalhar no São Paulo, Flamengo, Bahia. Mas eu nunca vou porque interfere diretamente no que eu faço. Não tem cabimento eu trabalhar no Corinthians e como é que eu vou fazer crítica? Qual vai ser o primeiro papo? Vai passar pano? Não vou, porque interfere nisso e eu já falei. Na gestão passada eu poderia ter ido. Não vou nessa, não vou em nenhuma. Só pra deixar claro. E aí eu fui e alguém... Por isso que é o que você tá falando. Eu fui no Parque São Jorge, no prédio. Não sei como o cara conseguiu essa informação e o cara vai lá e me escreve o seguinte. Com todo respeito ao rapaz que escreveu, eu acho que é blog, vou falar o nome dele, porque foi ele que escreveu, então ele que responda por isso. Acho que é blog do Silvinho que escreveu isso. Não tenho nada contra o rapaz. Evita. Não é esse Silvinho. É outro Silvinho. É jornalista também, tem um respeito à profissão, tá bom? Eu vi um vídeo dele falando que gostava do meu trabalho. Cara, obrigado, mas o que você escreveu não tem nada de verdade ali. Ele escreveu que eu tinha ido até o Corinthians fazer uma reunião com o Sérgio Moura, e aí lá ele tinha feito o convite para eu assumir a Corinthians TV, e de lá nasceu essa entrevista com o Augusto. Não teve, eu nem vi o Augusto, não teve nada disso. Não vou assumir a Corinthians TV. Tenho, tomara que coloquem ótimos profissionais lá. Aliás, teve a polêmica que iriam contratar um influenciador que tinha xingado o Cássio, talvez, acho que voltaram atrás, não sei, tá? Então, assim, porque vazou. Entende? Então vaza tudo. As mínimas coisas. E isso eu não entendo. Como que pode as pessoas dentro do clube avacalhar tanto? Pois é. Não, aí é o que ele fala, porque a galera ali tá preocupada no próximo mandato, tá preocupada com o Corinthians. Essa que é a questão, né? E assim, e aí você vê como é que as coisas, como é que essas informações no futebol rolam, porque assim... acabou sendo uma coincidência você ter ido lá falar com ele e logo depois ter estourado esse troço e o Augusto ir do seu programa. Mas as coisas não estão relacionadas. Não. Só que a pessoa que escuta informação, ela liga os pontos e acaba achando que tem relação. Exato, entende? Exato. E aí fica uma notícia fácil de dar. Porque, eu tava lá, tava. Não tem porquê. Tava lá. Fiz uma reunião de 3 horas, mas não teve nada a ver com isso. E deixa eu só falar, essa entrevista que vocês estão vendo agora com o Augusto, sim, ele adora
o meu trampo. Ele gosta muito. E a ideia da entrevista é falar com quem tem relevância dentro do Corinthians. Não é, técnico, não importa. É quem tem relevância pra torcida, tá? E eu sou um merda, pelo amor de Deus. O que eu quero deixar claro é, no 10º tem 100 mil pessoas passando todo dia. Ele vai isso lá, fala mostra contigo, ele fala com o B, ele fala com o Neto, com pessoas que falam com o Corinthians. A questão isso. não é ser jornalista ou não é. Essa entrevista eu tô marcando com ele tem 2 meses. 2 meses a gente começou a falar pra ele vir. E só agora que deu. Então, só eu, a minha equipe, pra você que eu sempre falo, só a gente sabe como foi. Sim. E ele só agora conseguiu vir. Então não tem nada a ver de uma coisa ligada com a outra. Enfim, só pra deixar claro. Claro. Esse aí ele falando do quê? Da Emirates, vamos ver. É uma gigantesca, uma empresa muito grande. E que bota dinheiro no futebol, a Emirates. Que se estaria envolvendo aí os naming rights do Corinthians, né? E também o CT. Porra, esse é pique Emirates Houve Arena, algum tá? contato do Corinthians com essa empresa? Você abriu negociação de alguma maneira? Pretende? O que tem de verdade nisso? Não tem nada a ver. É outro fake news, é outro de fogo amigo que matou. Pô, isso eu queria que fosse verdade, cara. Pois é. Não tem muita conversa. Mas Ah. tem empresas que a gente vem conversando sim. Tem empresas que eu até travei. Não é que travei, né? A gente tinha várias especulações sobre a venda do nosso CT, né? Que eu sempre deixei claro, não tenho nada contra nada, só que hoje o futebol é um comércio, a gente tem, eu como presidente, eu como empresário, eu tenho que pensar na valorização. E é isso que a gente vem fazendo, procurando recursos em propriedades da marca, porque é uma marca que te dá retorno, então a gente tem que tentar trabalhar isso e também para sair dessas dificuldades. Então, quando eu tive a ideia de vender o CT, apareceu várias situações. E dentre delas, junto com o Name Rights, a gente vem conversando, mas já também são só conversas, né? Não tem nada além disso, só que as coisas vazam, as coisas têm fake news, e a gente é obrigado a ficar respondendo, mas a gente está trabalhando para que sempre a coisa seja melhor, para que sempre essas parcerias melhorem cada vez mais. Essa semana nós... Então, só uma coisa. Quando ele fala vender o CT, ele vendeu o naming rights do CT, né? Naming Aí rights eu CT, acho porque que- é o Joaquim grava, Então, e aí é uma discussão também. Exatamente, isso que eu ia falar. É porque é justamente isso. Eu acho que talvez tenha resistência interna por causa Sim. do nome do CT, de um cara tão importante lá e tal, mudar. Talvez eles façam adaptação, né? Tipo, não sei. Você Vamos ver. realoque o nome, porque Pois também é. assim, beleza, eu entendo toda a importância do seu Joaquim, é um cara muito importante, mas com precisa de dinheiro, Não, claro. certo? E aí, eu não sei se aí eu falo, putz, o nome aqui é mais importante, porque o clube precisa sobreviver. E o Corinthians hoje é um clube, gente. Você sabe o que significa a palavra insolvente? Insolvente? É uma empresa, um grupo Não. quebrado. Tá. É um time que tá quebrado. É um clube quebrado. Então você precisa. É como se precisasse realmente de sei lá, um aporte, uma SAF chegar pra salvar a gente. milagre. Um milagre. É isso. Então, o Corinthians precisa de dinheiro, cara. Entende? Então, assim, por mais que eu ache realmente um pecado você mexer lá no CT Joaquim Grava, precisa de grana. E se essa grana fosse mudar o nome, eu não sei se eu sou contra, não, Aham. tá? Só que aí, vocês viram, no início ali, a gente comentou aqui, ele perdeu alguns. Ele disse. A gente soltou esse vídeo já do patrocínio Sim, grande? sim. Foi o primeiro, Foi o primeiro. desculpa. Aí todo mundo já pensou que era Emirates. Aham. Perguntei sobre Emirates, ele disse que não é. Tá. Aí vale interpretações, né? Porque assim, como eu falei, Emirates no Corinthians, porra, eu Foda. queria muito que fosse verdade, pô. A gente Sim. tá falando de umas gigantescas, cara. Tem frota da Emirates no Brasil? Deve ter. Deve né? ter, não é possível. Deve né? ter, no Brasil deve ter. Acho que tem. ela leva, Leva algumas coisas. pra outros países, Tá, né? ok, enfim. Mas é Não tem gigantesca. que perder. Imagina Gigantesca. você estampar isso não só na sua arena, no seu CT, na camisa, mesmo espaço de camisa e tal. Isso é do caralho. Bom pro clube. Imagina as outras marcas vendo isso acontecer. Bom, segundo o que ele falou, pra mim, infelizmente não é. Poderia muito, porque é uma grande marca. Eu ia falar do Cássio agora, vamos lá.